Hoje nós vamos conhecer o fundo imobiliário LGCP11 do segmento de logística e foi uma sugestão de um inscrito aqui no canal. Se você quiser pedir algum vídeo é só colocar aqui nos comentários. Então nós vamos dar aquela passada geral, conhecer um pouco sobre esse fundo imobiliário e também trazer um pouco da sua análise gráfica que ajuda bastante na hora da gente fazer os nossos aportes. Vamos lá? Vamos começar por esse slide aqui que já traz muita informação importante para a gente sobre o LGCP11. Primeiramente, qual que é o objetivo dele? O fundo tem por objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais. Ele possui uma taxa de administração de 0,46% ao ano, que engloba o serviço de administrador e de consultor imobiliário. A taxa referente ao consultor imobiliário é de 0,30% ao ano a partir de janeiro de 2023, ou seja, então foi 0% ao ano em 2020, 2021 e 2022. Então, a partir de 2023, vai somar 0,46 com 0,30, que vai dar uma taxa de administração total aí na casa dos 0,76% ao ano. Ele teve início das suas atividades em novembro de 2019, então é um fundo relativamente novo, tem um patrimônio líquido de 278 milhões de reais e o seu administrador é o Inter DTVM. Número de cotistas 9.904 cotistas e número de cotas 2.732.860 cotas e taxa de inadimplência dele 0%, maravilha, taxa de vacância 0,5% também está tranquilo e está com a BL hoje de 80 mil metros quadrados aproximadamente. O valor atual da sua cota R$ 79,87, preço sobre valor patrimonial 0,78, ou seja, o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, abaixo do valor do patrimônio líquido dele. Liquidez média diária de 158 mil sendo negociados todos os dias. Eu coloquei meio que vermelhinho aqui porque eu achei que é uma liquidez média diária baixa, entendeu? Então depende muito do aporte que você faz no fundo imobiliário, então dependendo da situação você não consegue vender as suas cotas com uma liquidez tão baixa assim. Mas tudo bem, se você tem pequenos aportes ali, uma pequena quantidade dentro da sua carteira, talvez esses 158 mil consiga absorver caso você tente vender as suas cotas. Dividend yield 8,45%, um bom dividend yield dentro sim do segmento de logística e está com uma desvalorização de 16,28% nos últimos 12 meses. Olhando a evolução do rendimento dele, do dividendo dele, então fevereiro de 2021, o dividend yield anualizado dele foi de 6%, pagou 49 centavos por cota, teve crescimento ao longo do ano de 2021 e encerrou dezembro de 2021 com 8% e janeiro, o último dado que a gente tem disponível, 8,5% de dividend yield. E a estimativa de rendimento para 2022 dele é tentar manter no mínimo 8,16% de dividend yield, falando anualizado, ok? E no máximo 8,88%. Aqui embaixo, uma comparação do dividend yield anualizado dele com o IFIX, com fundos de logística em geral e ele em linha laranja. Então o IFIX seria essa linha cinza mais clara, o IFIX no geral todo teve um dividend yield de 8,86 a média, fundos imobiliários de logística em geral tiveram 8,71 a média e ele 8,45, então ele perdeu para esses dois benchmarks que foram criados aqui para comparar o dividend yield anualizado. Agora, estudando um pouco do seu portfólio, hoje está distribuído os galpões desse fundo em 5 estados, em 2 regiões, 80 mil metros quadrados de ABL, possui 56 clientes ativos e 23 galpões modulares. Então é uma diversificação boa, tanto geograficamente, que está em 5 estados, quanto em quantidade de ativos também, quantidade de galpões. A distribuição geográfica da ABL dele em 1000 metros quadrados. Então, olha só, aqui do lado, 29,1% está na Log Goiânia, 21,7% Log Contagem, 26,5% Log Viana, 8,1% Log Gaioli e 14,6% Log Rio Campo Grande. Aqui do lado a gente percebe que o reajuste e o indexador dele 93,6% está no IPCA e 6,4% no IGPM e o setor de atuação dos locatários, isso aqui que eu acho muito legal e muito importante,
Vamos dar uma olhada? Alimentos e bebidas 17,8, transporte 10,6, farmacêutico 26,6, logística 19,9, e-commerce 12,3% e outros 12,9%. Só que indiretamente esses outros segmentos, setores aqui também, tem 61% de e-commerce. E eu acho que o e-commerce vai ter grande participação nos fundos de logística no futuro, porque a tendência é essa, a gente comprar, não precisar ir mais em lojas físicas para comprar os nossos produtos, tênis, eletrodoméstico. Hoje em dia você consegue tudo comprar nos sites e eles já entregam direto na sua casa e eles economizam com loja física. Então, normalmente os produtos já ficam nos galpões ali e dali já faz a entrega para sua residência. E esse setor de e-commerce eu acho que é um setor muito promissor para o futuro e eu acho que os fundos imobiliários que focarem nessa parte aqui, que desenvolverem boa porcentagem da sua BL em e-commerce, eu acho que eles vão ter uma vantagem competitiva no futuro. É opinião minha, tá? É o que eu acho que vai acontecer. Dando uma estudada na sua parte gráfica agora, comparando com o Ibovespa e com o IFIX, o Ibovespa seria a linha laranja. Desde quando o fundo começou a ser negociado, o Ibovespa está com uma desvalorização próxima ali aos 6, 7%, está negativo ainda. E o IFIX está aqui também, ó, mas o IFIX já caiu um pouco mais do que o Ibovespa e ele perde para esses dois benchmarks, está com uma desvalorização maior do que os dois. Olhando o seu gráfico semanal agora, o fundo imobiliário está numa tendência de baixa desde o seu IPO, está respeitando muito bem essa LTB dele aqui, toca nela, perde força e desce novamente. O que eu acho que está no gráfico semanal no atual momento? Tendência de baixa ainda, não está mostrando no gráfico semanal a reversão de tendência, porque é importante romper essa LTB. Aqui embaixo o MACD, por mais que a azul esteja por cima da laranja, as duas apontando para cima, ainda vejo que a maior barreira dele é o rompimento da LTB e da média móvel de 72 períodos, por mais que a gente acaba de ver aqui que a força compradora tenha ficado mais forte do que a força vendedora. Para mim, o mais importante, nós vamos ver no gráfico diário agora, acontecendo o pivô de alta, aí sim eu acho que pode ser que ocorra a reversão de tendência. Vamos dar uma olhadinha lá? Olhando o seu gráfico diário, um gráfico mais de curto prazo, o que eu acho importante para ter mais convicção, mais confiança na hora de fazer o aporte nesse fundo, o LGCP11, seria o seguinte: a formação do pivô de alta, que seria um topo maior do que o topo anterior e um fundo maior do que o fundo anterior. Para mim, quando ele fizer esse topo aqui, ó, que vai romper essa linha tracejada, aí ele rompendo essa linha tracejada vai fazer o topo maior do que o topo anterior. E o fundo ele já está fazendo, para mim está marcando um fundo aqui, vamos ver se esse aqui vai ser o fundo mesmo, um fundo maior do que o fundo anterior. Então, formando esse padrão depois desse rompimento próximo aos R$ 86, para mim sinalizaria a reversão de tendência, porque olha aqui, essa aqui é a LTB, ele estaria rompendo a LTB também e formando um pivô de alta. Aí sim são dois indicativos que ele está entrando por uma tendência de alta ou revertendo, saindo dessa tendência de baixa. E aqui embaixo o MACD dele está cá embaixo nos extremos, a azul cruzou por cima da laranja, sinalizando também esse indicador, essa possível formação desse pivô de alta, e também o índice de força relativa também está sinalizando esse possível indicador aqui, que seria o pivô de alta, que está mostrando que a força compradora acabou de ficar mais forte do que a força vendedora. Então eu, Gustavo, esperaria até o rompimento da LTB para começar a pensar fazer os aportes e depois o rompimento desse topo aqui, dessa linha tracejada próximo aos 86 para ter mais convicção. Mas Gustavo, eu vou perder toda essa valorização de R$ 80 que ele está no atual momento até R$ 86, é melhor perder talvez essa valorizaçãozinha que tem aqui no curto prazo do que ele continuar na tendência dele, cair para 70, 60, 50 reais, a gente não sabe o dia de amanhã. Agora, quando reverte uma tendência, quando tem dois indicativos mostrando que sim, acabou a tendência de baixa, aí é muito melhor. Você diminui esse pouquinho aqui da sua rentabilidade, mas pelo menos é mais garantido, tá? É o que eu acho, é o que eu costumo fazer. Parte fundamentalista dele, uma coisa que eu acho que tem que ficar ligado é a sua liquidez média diária. O resto do fundo imobiliário eu achei a diversificação dele boa, achei a quantidade de ativos boa, então é um fundo imobiliário recente no mercado, vale a pena continuar os seus estudos nele. Tem fundos imobiliários mais antigos no mercado que pagam os dividendos
melhores do que ele, então vale a pena dar aquela comparada. Nunca pegue um fundo imobiliário e já compre ele de cara. Estude, compare, pegue vários fundos do mesmo segmento e faça uma comparação detalhada, ok? Esse aqui, gostei dele, só a liquidez média diária dele que está um pouco baixa, então sim, pode ser que você continue os seus estudos e detalhe ele um pouco mais, ok? E então é isso, se você gostou desse vídeo, já te peço uma curtida de sempre aqui. E se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.